Paz do Senhor a todos os participantes desse grupo da EBD. Dando continuidade aos nossos tutoriais, nós estamos no quarto trimestre e o tema é a Igreja e o Espírito Santo. A revista foi escrita pelo bispo Oide José do Carmo e a lição é a última do trimestre, né, e também do ano de 2022. A lição é a número 13 e o tema é o Espírito Santo e o arrebatamento da Igreja. A coordenação nesse dia é do pastor Ademar, dia 25 de 12 de 2022. Aí no primeiro tópico aqui, né? O Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo, deixa eu aumentar um pouco aqui, que está muito pequeno. Vou colocar aqui em 140, isso. O Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo prometido por Jesus em João 14,16 está atuante, né, no corpo de Cristo. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Revestindo de poder, concedendo dons espirituais, aqui não é guiando, é guiando o povo de Deus em toda a verdade, produzindo fruto com as qualidades do caráter de Cristo, preparando, despertando e alertando o povo de Deus quanto à necessidade de guardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurança e o aparecimento da glória do grande Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, que é a citação aqui do autor acima. A evidência de uma igreja que está se preparando para o arrebatamento. Aqui somos direcionados para a igreja dos tempos apostólicos, pois vemos em Atos e nas epístolas características que marcam aquela geração. Foi uma geração marcada pelo revestimento de poder, intenso comprometimento com a proclamação da palavra de Deus, a expectativa quanto à segunda vinda de Jesus, ênfase no estudo quanto à perseverança, testemunho de vida, santificação, cultivo das virtudes cristãs. O autor conclui que é nas Escrituras Sagradas que devemos buscar a identificação que deve prevalecer na atual geração do povo de Deus, que está se preparando para o arrebatamento. Aí no tópico do comentarista, o autor cita o pastor Antônio Gilberto. Estamos vivendo uma profunda estiagem nessas últimas décadas. Isaías 43:3. Aqui eu coloquei errado. Coloquei 43:3. Vamos corrigir já. Ah, não é 43, é 44. Me perdoe.
Aí diz aqui: porque derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, e derramarei meu espírito sobre a tua. Existem muitas mãos mirradas dentro da igreja. É Lucas 6, de 6 a 11. Aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus, observando se o curaria no sábado, para acharem de que acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou matar? E olhando todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E assim ele fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor de uns os outros e confidenciavam sobre o que fariam a Jesus. Mas o mesmo Jesus que entrou na sinagoga e mandou os homens estender a mão sequida continua entrando em nossas igrejas para fazer milagres semelhantes. O derramamento do Espírito restaura os homens de vidas secas, mudando completamente vossa igreja. E o ver está claro, sempre núncio de chuva. E Elias, ajoelhando no cume do Monte Carmelo, vislumbra uma nuvem do tamanho da palma da mão, anunciando as chuvas torrenciais do Espírito. 1 Reis 18:44. E sucedeu que, a sétima vez, disse: eis que aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. No item 1.2, a igreja cheia do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não elimina a necessidade de que a igreja buscar uma constante renovação. O autor adverte: não encontramos ensino no Novo Testamento de que uma vez cheia do Espírito Santo. Só um minutinho aqui, deixa eu conferir esse tópico aqui. É o 1.2. Aqui tá faltando aqui. Que de uma vez cheio do Espírito Santo, tá? Sempre estará cheio. Sempre estará cheio. Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, ancião de Israel. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Atos 13:9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando o olho nele, Paulo exortou a igreja: enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. E não embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não podemos desprezar o preparo concebido pelo Espírito Santo ao longo da caminhada cristã, não é? Ao longo da caminhada cristã, estimulando a mente, coração e vontade. Faz a diferença em todas as áreas da vida, como podemos observar em Efésios 5:19. Falando entre vós em salmo, hinos, cântico espiritual, cantando, salmodiando ao Senhor
no vosso coração. Efésios 1:9. Vós, filhos, sedes obedientes ao vosso pai no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo o coração à vontade de Deus, servindo a boa vontade como o Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que ele fizer, e seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando a ameaça, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que com ele não há acepção de pessoas. Aqui no tópico do comentarista, daí o autor enfatiza que devemos ter em mente que é a ação do Espírito Santo que santifica a igreja. A presença do Espírito Santo na igreja é o seu crescimento de maneira saudável. E esta atuação do Espírito faz que a igreja preserve a essência e a mantenha santa e pura. Sem agir do Espírito Santo, a igreja já teria cedido aos ataques do mundo e do império das trevas. A igreja recebeu a missão de Cristo e junto o Paracleto, a capacitador divino com a finalidade de ajudar, exortar, consolar e encorajar. E depois, para terminar aqui o tópico primeiro, o item 1.3. O Espírito Santo protege a igreja que vive a expectativa do arrebatamento. Jesus recomendou aos discípulos que não iniciassem qualquer obra antes que tivesse recebido o Espírito Santo. Atos 1, de 4-5. E, estando com eles, determinou que não se ajuntasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Deus cumpre a promessa que não deixaria órfãos seus seguidores. João 14, 16-17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que no mundo não pode receber, porque não o vê, nem conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará com vós. O Espírito encheu a vida dos discípulos para eles receberem ousadias para pregar a palavra de Deus e preparar a igreja para estar eternamente com o nosso Senhor nos céus. Aí o comentarista aqui, o autor cita o pastor William Barr. O Espírito Santo tem um papel vital na igreja e na existência da igreja de Cristo. Sem o Espírito Santo, a igreja seria meramente um clube ou mais uma agremiação. Ele é o Consolador que nos dá poder para fazer a obra de Cristo neste mundo e, ao mesmo tempo, prepara a noiva para o arrebatamento. Então, só um minutinho aqui. Então, aqui nós terminamos então o tópico primeiro. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos o tópico número 2, que é o Espírito Santo, o Consolador inesperável da igreja. Inesperável? Não, tem alguma coisa errada aqui, que eu devo ter batido errado também aqui. Só um minutinho. Não é inesperável, é
você. Parável, inseparável da igreja, ok? Tá? Então, aguardo todos nesse tópico 2, tá? E até lá, se Deus assim permitir.